Senhor, nós te louvamos, porque bondade e misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. Que realidade maravilhosa, que consciência nós podemos desenvolver dessa assistência do Senhor todos os dias da nossa vida. Muito obrigado por esse tempo tão oportuno para nós aprendermos mais a Tua Palavra. Obrigado pelo Teu glorioso Espírito nos conduzindo às verdades da Tua Palavra, que sejamos esclarecidos, conduzidos, alinhados à Tua vontade. Não queremos ficar desapercebidos dos detalhes, Senhor, mas queremos estar atentos. Por isso eu oro por espírito de revelação e de sabedoria, para que nós possamos acessar as preciosidades, as pedras preciosas que o Senhor tem estocado na sua palavra. Nós cremos que não sairemos daqui os mesmos, mas sairemos ainda mais edificados, esclarecidos, abençoados por Tua palavra. E eu tenho certeza que não seremos os mesmos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Você pode cumprimentar alguém próximo a você. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Aleluia. E em seguida, você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Que coisa maravilhosa. Que coisa boa, gente. Boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem? Animados? Com expectativa? Graças a Deus. Antes de nós começarmos aqui, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui servindo a vocês. Um tempo tão oportuno para um tema como esse, né? Falando sobre semeadura, falando sobre sementes. Que privilégio mesmo estar aqui com vocês, tanto ensinando na escola, como também servindo a igreja. E eu quero agradecer pelo acolhimento, pelo carinho que sempre essa família tem evidenciado para a nossa vida, né? Que essas sementes, elas possam produzir colheitas sobrenaturais sobre a vida de vocês. Amém? Não se engane, tudo aquilo que você faz vai voltar para você em forma de colheita. Foi isso que Paulo disse, que de Deus não se zomba, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Amém? E aproveitando que hoje é o encerramento, né, desse tema, eu gostaria de navegar com você na palavra. A gente na última quinta-feira desfrutou de liberações aqui tão especiais da parte de Deus, e eu creio que o melhor vinho ficou para o final. Amém? Semana que vem já vai começar aí a unção que abala, que estremece. Amém? Então eu creio em nome de Jesus no encerramento maravilhoso. Você crê nisso? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Eu acredito que até aqui você tem escutado tantas coisas boas, né, que tem acrescentado a sua vida, o seu conhecimento, o seu entendimento a respeito do assunto. E o desejo do meu coração nessa noite é continuar contribuindo com esse conhecimento, para que você possa crescer mais e mais. Todos acharam? Eu vou ler com você na versão da Bíblia NTLH, e ele diz assim: enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio, e aqui em São Paulo com força, né? E calor, verão e inverno, dia e noite. Deixa eu te perguntar, o mundo ainda existe? Amém. Então tudo isso que Deus falou aqui está em vigor. Dentre tudo aquilo que nós lemos, a lei da semeadura, onde envolve semear e colher. Então, eu trouxe algumas anotações aqui. Se você quiser anotar, fique à vontade. Se você quiser ouvir apenas, também fique à vontade. Mas pesquisando mais a respeito desse assunto de sementes, eu pude perceber que sempre a semente vai ser inferior ao resultado que ela traz, que ela produz. Uma semente é sempre um minúsculo começo para um futuro imenso. Diga comigo, a semente
é um minúsculo começo para um futuro imenso. Amém. Então a semente, ela tem o poder de tornar sempre algo menor em algo grandioso. Amém. E é uma coisa que todos nós podemos fazer. Não existe ninguém que é incapaz de semear, pelo contrário, você e eu podemos semear aquilo que nós temos na nossa vida. Eu me deparei com um texto em Lucas capítulo 17, do versículo 4 ao 6. Esse texto foi interessante ter vindo à tona, porque no contexto, Jesus está ensinando a respeito da questão do perdão. E ele vai falar, né, que se alguma pessoa chegar e se arrepender, você deve perdoá-la 70 vezes 7. Amém? E isso no dia, não é? Então, ou seja, passou o dia, renova aí o crédito, né? Mas só que diante, né, desse cenário que Jesus trouxe, de perdoar a mesma pessoa que te pedir perdão 490 vezes por dia, o que foi que os apóstolos disseram ao Senhor? Mestre, precisamos de mais fé. Em outras palavras, Senhor, aumenta a nossa fé, porque para chegar nisso aí, precisa ter muita coisa, precisa ser muito crente. Aí Jesus disse, mesmo que sua fé seja tão pequena como um grão ou como uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta amoreira, arranque as suas raízes e vá se plantar no mar, e ela iria lhes obedecer. Então, isso mostra para a gente que às vezes a gente acha que para semear, para ter algum resultado, a gente precisa de muita coisa. Só que, na verdade, não. Ainda que uma fé ela seja pequena como uma semente, você pode utilizar dessa fé que você tem hoje para ter grandes resultados na sua vida. Você está entendendo isso aqui? Então a gente precisa entender que a semente ela tem esse potencial de causar grandes resultados. Tem uma frase que acompanha a minha vida, que eu aprendi sobre isso, sobre princípios, sobre a disciplina, sobre hábitos. E a frase é a seguinte: são as pequenas dobradiças que abrem as grandes portas. Se você olhar para as dobradiças de uma porta, elas são menores do que a própria porta. Mas são essas pequenas dobradiças que abrem as portas. Então eu aprendo com isso que são pequenas atitudes, pequenas ações, coisas que são realmente pequenas com relação ao resultado que elas podem produzir, mas se elas não são feitas, elas não vão produzir os resultados que queremos. A gente não pode desprezar algo por ser pequeno, ou não tem a proporção que a gente espera, achando que aquilo não tem o poder para produzir o que a gente quer. E é justamente o contrário. Nós precisamos valorizar, ainda que seja pouco, mas Deus tem poder, como nós lemos aqui em 2 Coríntios 9, Ele é poderoso para superabundar aquilo que nós estamos fazendo. A graça de Deus vem e transforma aquilo que plantamos, aquilo que é pequeno, em algo grandioso. Amém. E eu acredito que até aqui você aprendeu a respeito de tipos de semente, não é? E eu trouxe alguns aqui, eu estava meditando e o Senhor foi trazendo no meu coração e eu fui anotando. E se você quiser anotar também está sendo transmitido, você pode revisar depois. Mas eu gostaria mesmo de ler algumas coisas com vocês, porque eu creio que essa é uma noite de grande edificação. Amém? Alguns tipos de semente. Pensamentos, eles são um tipo de semente. Pensamentos são sementes para comportamento, conduta, criatividade. Que tipo de pensamento nós temos tido a nosso respeito e a respeito de pessoas? Olha só, um outro tipo de semente, amor. O amor é uma semente indispensável para termos relacionamentos saudáveis. Se porventura alguém está aí passando por algum conflito em relacionamentos, verifique se você está plantando amor. Porque o amor tem o poder de transformar aquilo que é imperfeito em perfeito. Recentemente nós escutamos uma mensagem falando sobre 8 hábitos de um coração saudável.
baseados lá em Colossenses, no capítulo 3. E quando Paulo fala sobre o amor, ele diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, ele disse, em qualquer assunto em consideração, quando você coloca o amor, ele aperfeiçoa aquela situação. Você está entendendo? E o amor é uma semente. Um outro tipo de semente, humildade. Humildade é a semente para você obter graça da parte de Deus. A palavra nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas Ele concede graça aos humildes. Então, quanto mais humilde você é na sua vida, e lembre-se que humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo, é não colocar a sua causa na frente de todas as outras, pelo contrário, mas é interessar-se pela causa das outras pessoas, é você não se ver melhor que as pessoas, mas você considerar as pessoas superiores a você. Então, isso é humildade, e ela também é uma semente que tem uma colheita, a graça de Deus sobre a sua vida. Temos uma semente que muitos talvez não entendam o poder dessa semente, mas ela está na vida de todo mundo, querendo ou não. O nome dessa semente é tempo. Diga tempo. Amém. Você recebeu um saco de sementes com 24 horas por dia. E você tem, vamos dizer assim, a capacidade, o poder de gerenciar essa semente para que ela produza bons resultados na sua vida. Geralmente, as pessoas nos dias de hoje, elas tendem a dizer que não se dedicam o suficiente, não fazem o suficiente porque não têm tempo. Mas Eclesiastes capítulo 3, a Bíblia diz que existe tempo para tudo. Aí eu te pergunto, se a Bíblia diz que há tempo para tudo, e nós dizemos que não temos tempo para nada, quem está errado nessa história? Talvez nós não estamos administrando as sementes de tempo que temos da maneira certa. Talvez estamos, de alguma maneira, não pensada, não sábia, lançando ou deixando de lançar as sementes da forma correta. Um outro tipo de semente é a semente da paciência. Diga paciência. Paciência é a semente que você planta para colher as promessas. Hebreus capítulo 6, versículo 12, ele diz que é pela fé e paciência que se herdam as promessas. Muitas pessoas, elas deixam de receber, até mesmo da sua fé, daquilo que elas estão crendo, porque elas não têm paciência. Às vezes as pessoas pensam que ter fé é tudo, mas fé é apenas uma variável da equação. Existe uma outra variável que, para que haja o somatório delas, X e Y, vai dar resultado, que é a promessa. E é fé e paciência. Você e eu precisamos pôr para fora. Todo mundo aqui nasceu de novo? Deixa eu ver. Levante sua mão. Você nasceu de novo? Amém? Então, graças a Deus, você recebeu vamos dizer assim, não um saquetel furado como o povo lá, né, na antiga aliança, mas você recebeu um saco sem fundo desse tipo de semente. Ou seja, por mais que você use, nunca vai acabar. Olha que coisa maravilhosa. Amém? Assim como o amor também, Gálatas 5, 22 e 23, traz para a gente as sementes do Espírito, que produzem frutos, que produzem resultados. E você e eu temos aí, só que a gente precisa usar. Uma pessoa que nasceu de novo e diz que não tem paciência, é como se ela negasse a obra do Espírito na vida dela. Então, ao invés de negar a obra do Espírito, dizendo que você não tem paciência ou tem pouca paciência, use as sementes de paciência que você tem. Amém? Seja um bom semeador de paciência na sua vida e também na vida das pessoas que estão à sua volta. Tudo bem até aqui, gente? Amém? Eu percebo a unção da sala de aula aqui fluindo. Amém? Os alunos estão ali, eles estão só ligados aí. Então, um outro tipo de semente que nós podemos destacar é o estudo e a leitura. Quando você se aplica ao estudo e à leitura da palavra, de boas literaturas, você vai colher conhecimento.
Às vezes as pessoas querem colher de onde elas não estão plantando. Conhecimento não vem por osmose. Você pode estar num ambiente como esse, claro, você vai ser instruído na palavra, como está sendo agora. Então, está sendo plantada, lembra do que Jesus falou? O semeador saiu a semear, e ele disse que aquela semente é o símbolo da palavra. Então, aqui você vai ter a palavra sendo semeada na sua vida. Mas imagina se você tem diariamente a boa prática de receber as sementes da palavra. Você não vai viver de quinta a quinta ou de domingo a domingo, mas você vai todos os dias semear no solo do seu coração a palavra de Deus e, consequentemente, a colheita do conhecimento vai ser obtida na sua vida. Amém, gente? Um outro tipo de semente, calma, isso aqui é só introdução, tá? Fica tranquilo, a gente ainda vai entrar na mensagem. Eu estou aqui jogando algumas coisas para a gente daqui a pouco entrar no centro da mensagem. Um outro tipo de semente é o dinheiro. O dinheiro é a semente que gera riquezas. Então, se você quer ver aumentar as suas riquezas, então não é inteligente reter as suas sementes que geram riquezas. Provérbios 11:24 diz: há quem dá liberalmente e vê aumentar as suas riquezas, mas aquele que retém mais do que é justo, ele ser-lhe-á em pura perda. Então, isso quer dizer que quando a gente deixa de semear dinheiro, a gente está perdendo e não ganhando. Existe uma falsa ilusão de que a retenção é boa, mas a retenção, além daquilo que é justo, se torna prejudicial para a vida da pessoa. Porque ao invés dela produzir um terreno com sementes plantadas para trazer colheitas, ela está abrindo precedentes para devoradores acessarem as suas sementes. Quando você estoca a sua semente, em vez de plantar, ela pode mofar, ela pode estragar, ela pode ser roubada. Jesus disse que quando a gente procura entesourar na terra, o ferrugem, a traça e o ladrão podem tocar nelas. Mas quando você coloca, você estoca no céu, quando você lança as sementes, quando você produz, você põe em prática a lei da semeadura, a ferrugem não pode tocar, a traça não pode tocar, nem o ladrão pode tocar. Amém. Ninguém vai poder tocar naquilo que você plantou, porque está semeado. Um homem de Deus chamado Mike Murdock, ele disse que a semente sai do seu bolso, mas ela não sai da sua vida. Amém. Essa é uma verdade. Para produzir semente vai ter que sair do bolso, vai ter que sair do saco. Não existe colheita com semente no saco. A semente precisa sair do saco. Amém. Diga, o dinheiro precisa sair do meu bolso. Amém. Como foi dito aqui na ministração, não é no coração do vizinho que Deus vai colocar para você semear, é no seu coração. E eu concordo em todo o contexto que foi ministrado aqui, porque muitas vezes as pessoas estão se esquivando de semear, porque elas dizem, Deus não falou comigo. Deus não colocou no meu coração. Na hora que Deus falar, eu vou fazer. Mas Ele já falou. Está escrito. Amém. Cada um contribua segundo está proposto no coração. Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então a mensagem é, a palavra que você precisa para semear já está dada. Semeie. Você está entendendo? E você tem liberdade para estabelecer quanto vai dar, onde vai dar, como você vai... se você vai dar ou não, mas Deus estabeleceu apenas a maneira, o como você tem que fazer. Ele não disse quanto você tem que fazer, ele disse como você tem que fazer. Então ele disse, não faça por tristeza, nem por constrangimento ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então o como, ele deixou lá, para você ter resultado naquilo que você está plantando, então faça dessa maneira. Mas aonde, quanto você vai fazer, que frequência você vai fazer, você que determina. Só lembre-se disso, quem planta pouco, colhe pouco. Mas quem semeia com abundância também se fará. Amém.
E é uma relação de frequência e não de quantidade do tamanho da semente. Mas nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Uma outra semente que nós somos apresentados é a semente da obediência. Amém. Eu ouvi desde quando eu era moleque, começando a minha jornada na igreja. Eu me converti com 8 anos de idade, mas comecei a trabalhar mesmo, me envolver com 11 anos. E desde pequenininho eu ouvia isso. Obediência é a semente que prospera. Se você quer prosperar na sua vida, se você quer ter portas abertas do propósito, do chamado de Deus para a sua vida, seja um perito em semear obediência. Amém. Um homem e uma mulher que é obediente, essas pessoas têm portas escancaradas na sua vida. Amém. Porque não se engane, gente. Quem dá a colheita é Deus. Quem semeia somos nós, mas quem dá a colheita é o Senhor. Sabe onde isso se abriu para mim como uma revelação? Naquele texto que Jesus lá em Mateus 9 está ensinando a respeito de oração por trabalhadores. E aí quando ele disse, os trabalhadores são poucos, existe muito trabalho a ser feito, aí ele disse, ore a quem? Ao Senhor da seara. Gente, quando eu li isso, abriu dentro de mim. Rapaz, quem é o Senhor, quem manda na colheita é Ele. É por isso que Paulo vai dizer lá que a gente não pode zombar de Deus, porque Ele é que dá a colheita daquilo que nós plantamos. Deus não está fora dessa equação, Ele está participando mesmo. Você está entendendo? Então, a semente que você planta, você vai receber da parte de Deus a colheita daquilo que você plantou. Tudo bem até aqui? De verdade? Vamos lá, mais algumas sementes para você. Diligência e excelência são as sementes que abrem portas para a promoção. Às vezes as pessoas querem ser promovidas, mas elas estão como abelhas, né? Só voando e fazendo cera. Quer seja no trabalho, né? Quer seja na obra da igreja local. Elas nunca são diligentes naquilo que se entrega na mão delas. Elas não fazem o melhor que elas podem fazer. Um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, ele sempre cita essa frase, ele diz que não é dele, mas sempre atribuem a ele. Ele diz, faça o seu melhor, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, você sempre tem a oportunidade de fazer o seu melhor com o que você tem na mão. Lembra daquela questão da grande fé? Às vezes as pessoas acham que só vão servir da melhor forma quando estiverem numa mega igreja, num mega templo. Às vezes elas acham que vão trabalhar melhor quando estiverem ganhando 5, 10, 15 mil reais de salário. Mas não, se você hoje tem uma bolsa, você é um estagiário, e você ganha 600, 800 reais de bolsa, você tem sementes na sua vida para fazer com que portas de promoção se abram. Leia Provérbios e você vai ver que sempre há promessas de promoção para quem trabalha com habilidade, com diligência, com excelência. Daniel, por exemplo, Daniel capítulo 6, a Bíblia fala que nele havia um espírito excelente. E tudo que Daniel fazia era sobressalente, sempre se sobressaía dos outros. Eu te pergunto, que espírito habita em você? É o espírito de Deus ou o espírito do mundo? Amém. Então você pode sim ser uma pessoa diligente e excelente em tudo que você se envolver. Porque você tem a predisposição, você tem as sementes de grandeza habitando dentro de você. Para você colocar para fora, para você externar isso. Então, se você quer crescer na sua vida, não seja econômico com relação às sementes de diligência e excelência. Você pode estar responsável por organizar cadeiras, por servir uma água, mas se você fizer o melhor que você pode fazer, na condição que você está, o Senhor da seara vai te dar a colheita que você está plantando. Amém. Você está entendendo isso aqui? Um outro tipo de semente é a semente da disciplina. A disciplina é a semente que vai gerar colheitas de aperfeiçoamento na sua vida. Se você não está feliz como você está hoje,
Então seja diligente em trabalhar em quem você quer ser amanhã. Lembre-se disso, o que você faz hoje vai ecoar no seu amanhã. Hoje minha esposa e eu tivemos a oportunidade de estar ali aconselhando uma jovem. Os pais pediram para a gente trocar uma ideia, liberar algumas palavras, né, para aquela jovem, que ela tem muito potencial na vida dela, mas estava passando por um período aí um pouco oscilatório. E uma das coisas que a gente falou para ela foi: o que você está fazendo hoje na sua vida vai ecoar no seu amanhã. Daqui a 5 anos, claro, existem vários prazos, mas eu coloquei esse prazo de 5 anos. Daqui a 5 anos, você vai estar colhendo aquilo que você está plantando hoje. Existem sementes que você planta hoje que você não vai colher imediatamente amanhã. Tem coisas que vão levar um tempo para você colher. Mas é certo que quando chegar esse tempo, certifique-se de que você fez a plantação certa. Porque, irmãos, não há nada mais frustrante do que você esperar uma colheita de algo que você não plantou. Certa vez um irmão estava triste num dia do seu aniversário, porque ninguém ligou para ele, ninguém mandou mensagem, e ele estava cabisbaixo no canto, e dizendo: poxa, ninguém ligou para mim, ninguém falou comigo. Aí, de repente, veio uma inspiração bem sutil do Espírito. Aí eu perguntei para ele: você liga para quantas pessoas no aniversário delas? Aí ele: você dá presentes para quantas pessoas no aniversário delas? Você liga para quantas pessoas no aniversário delas? Aí veio a frase: é muito chato, né? Você esperar a colheita de onde você não tem plantado. Aí ficou esse clima exatamente como está aqui. Aquele silêncio da meditação, e cada um foi para o seu lado. Mas aquilo colou na minha vida. Então, se você quer algo na sua vida, então seja um bom semeador na área que você quer ter resultados. Então, se você hoje é um estudante, estude, invista, seja diligente, tenha disciplina no seu estudo. Porque aquilo que você faz hoje vai ecoar no seu amanhã. Eu estava compartilhando com essa jovem: olha só, quando eu era mais novo, eu queria só saber de videogame, queria saber de bola, e aí acabei ali dos 12 para os 14 anos, só querendo saber de folia, e não era tão diligente no estudo. Mas aí, de repente, a ficha caiu, já estava ali perto de vestibular, já estava perto de faculdade, de mercado de trabalho. Eu disse: ou eu corro atrás do tempo perdido, ou eu vou ficar como muitos ficam, à deriva ou à mercê da vida, né? Como o profeta Zeca Pagodinho canta: deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas você, quando é um semeador, você é o protagonista da sua vida. Quando você semeia diligência, você amanhã pode escolher onde você vai estudar. Você vai para uma USP, se você vai para uma federal, se você vai para uma faculdade internacional. Você, se tem diligência plantada, você amanhã pode fazer as escolhas. Mas quem não tem, vai procurar a universidade mais barata, que aceita, né? Que o vestibular não conta nada, é só uma prova para satisfazer o MEC, e aí a mensalidade mais barata, e vai viver uma vida levada pelas circunstâncias, e não as colheitas que você semeou no tempo que você pode semear. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu me lembro que meus pais investiram num curso de inglês para mim, e eu só queria jogar. Tinha videogame no curso, então eu chegava cedo para jogar. Quando saía da aula, jogava mais um pouquinho, e a aula entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas quando a ficha caiu, eu disse: não, agora eu vou estudar de verdade. Comecei a estudar, a me debruçar sobre o assunto. Quando eu fiz a entrevista do meu primeiro emprego, comecei como estagiário, depois fui efetivado. O entrevistador, ele olhou e disse: você que deveria estar me entrevistando. Porque o seu currículo, com a idade que você tem, é muito maior que o meu. Com 18 anos, eu tinha inglês completo no SENAC, que é uma instituição de ensino muito bem reconhecida. Todos os dias eram 2 horas de aula, segunda, terça, quarta e quinta e sexta. Todos os dias. Do segundo módulo em diante, não podia falar português na sala, era só inglês. Irmão, e eu caí de cabeça. Qual é a colheita de hoje? Eu posso ler livros em inglês que não tem em português.
Eu posso escutar ministrações em inglês que não estão traduzidas, não estão dubladas em português. Então hoje eu tenho acesso a conhecimento que muitos que estão exercendo o ministério como eu não têm. Ficam dependendo da boa vontade dos outros. Irmão, você pode traduzir esse livro para mim? Irmão, você pode ler essa ministração para mim? E hoje eu posso chegar na sala da minha casa, ligar lá na Lakewood Church com Joel Austin ministrando no domingo à tarde e assistir toda a pregação. Mas por quê? Porque houve semente de diligência no tempo de plantar. Amém. Lembre-se do que Eclesiastes diz: há tempo de plantar e há tempo de colher. Então, no tempo de plantar, não fique viajando, não. Entendeu? Não deixe o tempo passar. Lembre-se que o tempo também é uma semente. E é uma semente muito valiosa e cara. E como se diz, realmente, só um milagre de Deus para o tempo passado voltar atrás. E você e eu temos essa oportunidade de sermos bons semeadores. Então, se você na sua vida espiritual não está feliz porque você dá ataques de raiva, você não é uma pessoa tão mansa, tão tranquila, ou também não é tão crente como poderia ser, então você tem a oportunidade de ser disciplinado em estudar a palavra, em praticar aquilo que você tem ouvido, e isso vai trazer colheitas de aperfeiçoamento para a sua vida. Amém. Se você não está feliz com quem é agora, me desculpa dizer, mas a culpa é sua. Porque você é hoje o que você plantou ontem, ou o que você deixou de plantar ontem. E você vai ser amanhã o que você plantar hoje. Então você decide se vai continuar da mesma forma, ou você vai mudar definitivamente. A escolha é sua. Deus disse para Israel: ponho diante de ti a morte e a vida, a bênção e a maldição. Ainda dou uma dica: escolhe a bênção. Então escolhe plantar certo, seja diligente, não negocie o seu devocional, não negocie sua leitura diária, não negocie ler a palavra não como anestésico, mas como algo que vai mudar a sua vida. Porque tem gente que lê a Bíblia para dormir, ou para se distrair. Não pegue esse caminho. Leia a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. A Bíblia diz lá, o salmista no Salmo 119, ele disse: como pode o jovem guardar puro o seu caminho? E ele diz: vivendo segundo a sua palavra. Ele disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você não quer mais viver uma vida errante, inconstante, que desagrada a Deus, põe um basta nisso, semeando diligência na palavra na sua vida. Amém, porque o resultado é certo. Quem está cheio da palavra, está cheio do Espírito. E quem está cheio do Espírito, não dá lugar à carne. Aleluia. Será que a gente vai ficar só na introdução hoje? Aleluia. Amém. Existe uma outra semente que, amém, que vai trazer bons resultados na sua vida, é a semente da gratidão. Amém. Mais uma vez, o irmão Mike Murdock, ele disse uma vez: os gratos são sempre os mais felizes. O mundo achou o segredo de viver uma vida de gratidão, onde agora aqueles que não são da luz estão vivendo melhor do que aqueles que estão na luz. É aquela velha história mesmo, aqueles que Jesus chama, né? Aqueles que são como serpentes estão vivendo uma vida melhor do que aqueles que são as pombas, daqueles que são puros, daqueles que são da luz. Porque não estão praticando princípios que estão estabelecidos na palavra. Então, o ímpio está estudando, pagando palestras caríssimas de 5, 10 mil reais, para escutar muitas vezes coisas que você escuta aqui 0,800. Dizendo: irmãos, se alegrem no Senhor. Filipenses 4:4. Irmão, ao invés de manhã você cair no celular para ver a vida alheia, coloca louvores, canta ao Senhor, agradece a Deus pelo teu dia, planta sementes de gratidão. Porque o que é que isso vai produzir para você? Algo chamado, que é muito importante, contentamento. Porque se você tem a capacidade de agradecer pelo que você tem,
Deus vai acrescentar aquilo que você precisa. Às vezes ficamos tristes porque focalizamos no que não temos. Aí entra aquele espírito consumista, que só fica feliz quando tem, quando compra, quando consegue. Mas se você redefinir o seu foco e começar a ver aquilo que Deus já colocou na sua vida, meu irmão, você vai ter muito motivo para agradecer. Você entende? É como se dizia no passado, entra na sala dos troféus, das tuas experiências com Deus. Quando Paulo ele fala sobre a armadura de Deus, a Bíblia diz que ele faz ali um comparativo das peças da armadura romana com as qualidades espirituais. E uma delas ele diz, ponha o capacete da salvação. E não é à toa que Paulo usou a salvação comparado ali ao capacete. Por quê? Porque é algo que tem que estar na nossa cabeça. Nós não podemos ser como motociclistas que usam o capacete aqui no cotovelo. Crente que não tem a salvação na sua mente, que não cultiva a mentalidade correta, é como se tivesse com um capacete aqui, ó, debaixo do braço. Não vai servir para o seu propósito. E uma das coisas que vai fortalecer e blindar a sua vida dessa cobiça desenfreada, da avareza e de outros sintomas do mundo, é uma vida de gratidão. Se você talvez parar para pensar, Rafael, tem tanta coisa ruim acontecendo comigo, você não tem ideia. Se eu começasse a contar você ia chorar junto comigo. Deixa eu te falar uma coisa, você pode estar passando por qualquer situação difícil hoje, mas nada se compara ao teu destino, antes de Jesus estender a mão e nos salvar. Você tem noção de que você ia passar a eternidade longe de Deus, ardendo num lago de fogo e de enxofre? Meu irmão, a salvação é poderosa. É por isso que você e eu devemos semear gratidão na nossa vida, e principalmente trazendo à memória aquilo que Jesus fez por nós. O Lamentações de Jeremias, versículo 21 do capítulo 3, ele diz, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Então, o que é que tem ocupado o seu pensamento? São pensamentos circunstanciais, porque lembre-se, toda tribulação tem prazos de validade. Ela começa, mas ela termina. Você está entendendo? Só que se nós não passarmos por essas situações da maneira correta, vamos considerar essas coisas passageiras como se elas não fossem passar. E vamos deixar ela drenar a nossa alegria. Mas a sua alegria, ela é muito preciosa para ir embora por qualquer coisa. Você está entendendo? É por isso que o conselho da palavra é: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é nas coisas, nunca foi nas coisas. Nunca foi. Por melhores que sejam ou por piores que sejam, nunca foi nas coisas. O Senhor não disse, se alegre, meu filho, pelas coisas que você tem. Não. Ele disse, alegre em mim. Deleita-te no Senhor. Ou agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então faça de Deus o seu alvo, a obra de Cristo, consequentemente, aquilo que Deus já fez por você. E aí você vai andar em um alto nível de contentamento, uma alegria, que independente do que você tem ou deixou de ter, isso não afeta a sua alegria. Amém. Um outro tipo de semente que a palavra nos apresenta são as palavras. As palavras, elas são sementes que modelam o nosso futuro. A sua boca é um saco de sementes. Provérbios 18, 21 diz que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Então isso mostra para nós que palavras são sementes. E que você determina se aquilo que você fala vai produzir um bom resultado na sua vida ou não. A gente não pode sempre terceirizar os resultados ruins para Satanás. Às vezes as pessoas dão a Satanás aquilo que ele não fez. A certa vez eu acho que eu vi uma charge, algo assim, um crente orando, dizendo, Senhor, o Satanás está fazendo isso, está fazendo aquilo na minha vida, e o Satanás do lado dizendo, eu não, viu? Eu estou fazendo nada não. Por quê? A gente tende a sempre terceirizar
é a síndrome de Adão. É nunca assumir a responsabilidade do que se faz, é sempre procurar um culpado. Provérbios 19:3 diz que a astutícia do homem perverte seu caminho, mas é contra Deus que o seu coração se ira. O que isso quer dizer? Estutícia também quer dizer insensatez, falta de sabedoria. Então, no versículo 2 de Provérbios 19, ele diz, não é bom agir sem refletir, peca quem é precipitado. Então, muitas vezes estamos precipitadamente vivendo, tendo resultados ruins, e estamos atribuindo ou a Deus ou ao diabo. A Deus sempre é assim, dizendo, ô Senhor, Tu sabes todas as coisas. É porque era para ser assim mesmo, né? Deus está no controle de tudo. Essas são frases que geralmente são ditas para justificar a falta de produtividade na vida. Porque, claro, o diabo ataca, mas não ataca sempre. Paulo disse em Efésios 6... Oh, que silêncio, né? O pessoal está olhando. Parece agora igual a sapo na lagoa, né? Só olhando assim para mim. Calma, eu vou dar base, calma. Efésios capítulo 6, quando Paulo está falando sobre a armadura de Deus, o propósito de nós nos fortalecermos no Senhor, ele diz para resistirmos no dia mau. Então existe um dia que Satanás com a sua gangue, eles arquitetaram, projetaram e atacam. E nesse dia você e eu temos que estar fortalecidos e prontos para resistir ao diabo, para ele pegar o beco, fugir da gente. Então, Jesus, quando foi tentado, a Bíblia diz que ele foi tentado no deserto, mas ele foi embora até a ocasião oportuna. Então, o diabo não voltou para tentar Jesus depois do período de 40 dias. Ele pode ter vindo em outra oportunidade, mas não é dia a dia, todo dia, não é todo dia. Porque ele é um estrategista. O estrategista, uma coisa, o diabo pode ser perdedor, bicho de rabo, infeliz das costas oca, o que você quiser chamar. Mas uma coisa que você não pode chamá-lo é de besta. Eu ia falar uma palavra, processou rápido aqui, o domínio próprio está em dia. Então, uma coisa que a gente não pode é desconsiderar aquilo que Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, os ardis de Satanás. Porque ele pode ser tudo, menos besta. Ele é um articulador. Ele sabe maliciosamente como atacar uma pessoa, porque ele está ao nosso derredor. E estar ao derredor é estar observando. É vendo a nossa conduta, é vendo a nossa vida. Tiago vai dizer que todos nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças, sabia? Se algo hoje é tentador para você, é porque em você é uma cobiça. Não é porque você é fraco, porque você é um pecador, inclinado ao pecado, não. Porque essa condição Jesus já resolveu. Você passou a ser justiça de Deus. Ele se fez pecado para que por meio daquilo que ele fez, você se tornasse justiça de Deus. Então diga, eu não sou pecador. Eu sou a justiça de Deus. Amém. Mas é bem verdade que a nossa carne, ela pode, se nós deixarmos, desenvolver cobiças. Cobiças que ele chama de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. São coisas que você e eu temos que lidar com a nossa carne diariamente, para que essas coisas não se salientem. E Satanás veja, opa, é aqui a deficiência. Então você tem que trabalhar a sua vida com essa mentalidade. Tem um adversário me rodeando, esperando uma oportunidade para me atacar. Porque ele pode atacar, mas prevalecer vai depender de nós. Porque não é algo obrigatório. O diabo atacou, nos derrubou. Não. A Bíblia fala que nós devemos permanecer firmes, de pé. Podem cair as chuvas, submergir os rios, podem soprar os ventos, mas a casa que está estabelecida sobre a rocha, ela não cai. Você está entendendo? Essa pedra já é cantada lá em Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Então, se abalar não é algo que você e eu devemos viver se abalando, oscilando, em altos e baixos. Esse não é o padrão da vida de um crente. Se está assim, eu estou falando para você agora,
reveja como estão as suas sementes, reveja como está a sua vida, veja que tipo de palavra você tem lançado na sua vida, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, nos seus filhos, nos seus parentes, no seu trabalho, nos seus negócios, na igreja local. Todos esses que eu falei agora são campos, são terrenos que você está constantemente liberando palavras. Então, como disse um homem de Deus, acredito que foi o Smith Wigglesworth, diga Smith Wigglesworth. Amém. Ele disse, você terá tudo o que você disser, exceto o que você não disser. Então, se você não diz nada, não fique preocupado, não vai ter nada não. Vai ter o que a vida trouxer. Mas aquilo que você falar vai modelar o seu futuro. Jesus, quando falou aquela figueira, ele não fez uma reza forte, ele não disse, Pai, eu oro para essa figueira secar, porque ela não me deu o fruto que eu precisava. Não, ele falou a figueira. A gente, às vezes, quer, mais uma vez, terceirizar a responsabilidade. A gente quer dar a Deus a responsabilidade que é nossa. Existem coisas, sim, que a gente vai orar, como a gente falou na quinta passada. Se você não esteve aqui, vê lá na transmissão ao vivo, e você vai revisar que orações são um tipo de semente, e são orações que vão produzir o agir de Deus, o liberar de Deus na nossa vida. Mas é bem verdade que existem situações que não se resolvem com oração. Rafael, você vai ter que aprender a falar. Na hora de orar, você ora. Na hora de falar, você fala. Porque se você quer orar na hora de falar, nada vai acontecer. Jesus disse, se alguém disser a este monte, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Se você disser, monte, saia daqui e vá para ali, ele vai obedecer. Agora, você precisa fazer isso com fé no seu coração. E aquilo que você fala vai acontecer. Agora lembre-se, recentemente escutei um ministro falando isso, e eu me reservo o direito de dizer que eu não concordei em associar Provérbios 18 a 21 a uma relação de lei e graça. Ele disse que a morte que é produzida pela língua é uma consequência da lei, mas ali eu não vejo um estabelecimento de dispensação, mas ali é um princípio da vida. Se você planta boas sementes, você vai colher bons frutos. Se você não planta boas sementes, você não vai colher bons frutos. Jesus fala sobre isso nos evangelhos. Ele diz, você conhece a árvore podre, você conhece os frutos que não são bons, por meio daquilo que está dentro do coração da pessoa. A boca fala do que está cheio o coração. Então é algo que não está limitado a ser graça ou lei, está falando que você tem que vigiar aquilo que sai da sua boca. Você está entendendo? Porque você sempre terá os resultados que você disser. Se não fosse assim, Paulo estaria fora de tempo quando ele disse aos Gálatas, ele disse, se você planta na carne, você colherá corrupção. Mas se você semeia do Espírito, você colherá a vida eterna. Ô Paulo, eu estou na dispensação da graça, então se eu plantar errado, não vai acontecer nada. É um engano. Ah, se eu estou falando mal dos meus filhos, se eu estou dizendo que meus filhos não podem, não conseguem, ou eu estou falando aquilo que eu estou vendo, e aí milagrosamente seus filhos vão ser, prodígios. Não. Deus, quando criou as coisas, e está lá em Gênesis 1, a Bíblia diz que a terra estava lá naquela condição, estava vazia, estava tudo escuro, mas quando Deus chegou na situação, ele não disse, nossa, como está escuro. Não, ele falou o que ele queria ver, e não o que ele estava vendo. Quer modelar o seu futuro e daquilo que está à sua volta, fale o que você quer ver, e não o que você está vendo. Lance as sementes que vão produzir as colheitas que você quer. Então, se seu filho, por exemplo, não está produzindo bem, lance as sementes nele que ele vai produzir bem. Amém? Que haja sabedoria, que haja inteligência,
que haja diligência, que haja disciplina, e comece a falar um monte de haja sobre a vida dele. Você está entendendo? E não falando o que eu estou vendo, o que eu estou vendo, o que eu estou vendo. Você não foi chamado para viver pelo que você vê. Você foi chamado para viver pela fé. Amém. Diga, as minhas palavras modelam o meu futuro. Eu acho que a gente vai ficar só na introdução mesmo. Em outra oportunidade eu volto. Tem mais algumas sementes aqui. A semente do congregar é o que vai produzir o crescimento espiritual. Um dos grandes enganos que se estabeleceram na igreja hoje é que individualmente somos igreja. E não, irmãos, individualmente nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não somos individualmente a igreja. A igreja, ela precisa estar assim, ó, com todos os membros congregados, para que ela possa, na plenitude, ser igreja. Porque sem congregar, ninguém vai crescer espiritualmente. Eu aprendi baseado naquele texto de Mateus capítulo 18, 19, onde Jesus, 19 e 20, onde Jesus disse, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que isso quer dizer? Há uma manifestação de Jesus reservada para a comunhão dos santos. Ou seja, você pode estar no seu quarto, no manto, rodando, caindo no chão e babando, mas você não vai experimentar dessa participação de Jesus que ele falou. Que é onde estiverem 2 ou mais reunidos. Você está entendendo? É por isso que você e eu precisamos valorizar o congregar. Hebreus capítulo 10, 25, ele diz, irmãos, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Olha só, naquela época já tinha gente acostumada a não ir para o culto. Imagina hoje com transmissão ao vivo. Se no tempo que não tinha transmissão, tinha gente acostumada a não congregar e com transmissão. Não existe igreja online. Não existe pastor online. Amém. O online pode ser um canal que viabiliza a pregação da palavra, o alcance de Deus, mas não substitui a congregação dos santos. E aí o escritor aos Hebreus, ele reforçou, ele disse, ainda mais quando vocês estiverem percebendo que está chegando nos últimos dias, no dia da vinda do Senhor, nas últimas coisas, faça mais admoestação. Admoestar é diferente de exortar. Exortar é chamar para perto. Admoestar é corrigir, é repreender. Então, se existem pessoas que estão fora da congregação ou estão congregando pouco, lembre-se do que Paulo disse. Quem semeia pouco, colhe pouco. Então, pegando esse princípio de que congregar é uma semente, então quem congrega pouco, cresce pouco. Porque nem só de transmissão ao vivo viverá o homem. Você está entendendo? Porque existe uma parcela de Deus que Ele reserva para o congregar. E quanto mais nós estivermos nos aproximando do grande dia de nos encontrarmos com o Senhor nos ares, mais essa tecla vai ser batida. Mais essa tecla vai ser batida. Não substitui. Se você quer crescer espiritualmente, então seja um assíduo congregante. Amém. E lembre-se também, a gente não vai ter tempo de destrinchar isso, mas congregar não é só sentar na cadeira e ir embora, tá? É se envolver, é servir. A Bíblia fala que o corpo efetua o seu crescimento segundo a justa cooperação de cada parte. Se você só entra, senta e sai, você não congrega, você consome. Congregar é servir uns aos outros. É liberar o que há de divino em você na vida de outro. E receber do que há de divino na vida do outro. Isso é congregar. Não é só frequentar. Aleluia. Igreja não é cinema. Aí eu vou, pago, né, pelo som, pelo ar-condicionado, pelo louvor.
com o meu dízimo e minha oferta e vou para casa e não quero me envolver muito não. Não cresce. O salmista disse, plantado na casa do Senhor, florescerão. Se você quer crescer como os cedros do Líbano, como as palmeiras, você sabe que a palmeira, cada um tem uma característica, mas principalmente a palmeira, ela tem a capacidade de ser flexível em meio às circunstâncias contrárias. Vai olhar os vídeos de um tsunami e você vai ver que a água arrasta tudo, menos as palmeiras. Aí ela fica lá envergada, mas ela não sai da raiz, não tira. Elas são fortes e flexíveis. Pastor Janduí, recentemente, há muito tempo atrás, eu me lembro que era uma página que tinha chamada Fala Verbo, lá em Milalala, e ele disse assim, bem-aventurados os flexíveis, porque quando forem dobrados não se quebrarão. Só que se você quer ter essa aderência, essa flexibilidade na sua vida, você precisa estar enraizado. Porque quem está raso na casa do Senhor, na igreja do Senhor, facilmente é retirado. Bate um vento, leva. Mas se você quer ser robusto no seu homem interior, então se envolva na obra do Senhor. Hashtag fica a dica. E aí, seguindo a congregação, nós temos dons, talentos e habilidades. São sementes para o serviço. Nós também temos a atitude, que é a semente para a mudança. Um homem e uma mulher sem atitude é um homem e mulher que não vai mudar nunca. Disposição, atitude. Reconhece que precisa mudar, então mude. Não espere um anjo vir falar com você. Escute a palavra do Senhor que está sendo ministrada para você. Amém. E, por fim, não menos importante, nós temos uma semente chamada honra. Diga honra. Antes da honra ser a sua colheita, ela precisa ser a sua semente. Às vezes as pessoas querem honra, maridos e mulheres, filhos, funcionários e assim por diante. Mas a pergunta é, você tem plantado honra por onde você tem passado? Você tem honrado seu pai e sua mãe? Você tem honrado sua esposa, seu esposo? Porque a honra, ela tem o poder de produzir colheitas de honra. A quem honra, honra. É ser elevado, tem muito a ver com essa questão da promoção, tem a ver com você, da mesma forma como você quer respeito, você respeita. Hoje, nós temos aí um cenário político muito controverso e partidarizado, mas lembre-se de uma coisa, a palavra não mudou com relação à honra às autoridades. Eu fico espantado, às vezes, quando eu vejo irmãos em Cristo chamando o presidente da República pelo sobrenome ou chamando por algum nome de chacota que estão falando por aí. Não interessa se você é do partido A ou do partido B, se você é do lado direito ou do lado esquerdo. O importante é que você entenda a estrutura de autoridade que Deus estabeleceu. Amém. Porque rebelião é o espírito do chifrudo, não é de Deus, não. E você sabe qual é o resultado do rebelde? Não é promoção, é ser abatido. Então, se você quer ter colheitas de honra na sua vida, então verifique como está sendo a sua plantação de honra. Às vezes, a honra que você tem que plantar não é de alguém perto, como o presidente da República, mas é você honrá-lo quando você fala, quando você ora, é honrá-lo quando pessoas estão falando mal, você simplesmente se reserva a não ficar falando também. Você até sai da roda dos escarnecedores, porque nessa roda para você estar. Talvez se você está em roda de escarnecedores, você tem que revisar a sua roda. Amém. Vai ter que atualizar aí a roda de convivência, porque se é escárnio, se é desonra, se é insubmissão, se é rebelião, você não deve estar envolvido nisso. Lembre-se, a espécie da semente que você planta vai ser o tipo de colheita que você vai colher. Amém. Então, lembre-se disso. Eu vou encerrar com isso, para a gente não ficar aqui até meia-noite.
Amém. Sobre a questão da frequência e da oportunidade. Como foi lido aqui, muito bem lido, 2 Coríntios 9:6, fala que você e eu devemos, se queremos colheitas volumosas, colheitas grandes, precisamos semear com frequência alta. E também sermos sensíveis para perceber as oportunidades. Se você puder abrir comigo para a gente encerrar, Eclesiastes capítulo 11, por favor, versículo 4. Eu vou ler com você na NTLH. Todos acharam? Eclesiastes 11, 4. Ele diz: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará. E, consequentemente, não colherá nada. Então, isso quer dizer o que, Rafael? Plante em todo tempo. Amém. Não fique esperando as melhores condições para andar em honra, as melhores condições para congregar. Ah, não, irmão, eu vou congregar quando a igreja for mais perto da minha casa. A gente nunca deveria pensar dessa maneira. A gente deve congregar numa igreja que é mais perto da Bíblia. E não da nossa casa. Acho que Deus está falando aqui. Eu vou até fechar o iPad para não me prolongar. Amém, gente? Você recebe essa palavra? Amém. Então, como foi dito, hoje é o encerramento dessa quinta. Então, vigie mesmo com relação às sementes. Você é o protagonista do seu futuro. Você tem responsabilidade em como as coisas serão. Então, escolha bem as suas sementes. Amém? Amém. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E até a próxima. Shalom.